Olá, tudo bem? Eu sou Josué Alencar, especialista em advocacia pública e atualmente estou como gestor de regularidade, prestação de contas e atendimento aos órgãos de controle. O NPA, Núcleo de Regularidade, Prestação de Contas e Atendimento aos Órgãos de Controle, está dentro da estrutura da Secretaria Estadual de Saúde. O NPA está dentro da Diretoria Geral do Controle Interno, a qual está vinculada diretamente ao gabinete. Aqui na DGCI, Diretoria Geral do Controle Interno, a gente exerce 3 das 4 macrofunções da Controladoria Geral do Estado, nas quais são controladoria, ouvidoria e correição. Apenas não realizamos auditoria. Dentro da macrofunção controladoria, existem microfunções dentro da estrutura da CGE, espalhado em outras diretorias, e aqui concentra-se no NPA 3 dessas microfunções, as quais são regularidade, prestação de contas e atendimento aos órgãos de controle. Pois bem, compete ao NPA monitorar a regularidade jurídica, fiscal, econômico-financeira e administrativa da SES, coordenar a prestação de contas de gestão das unidades jurisdicionadas, Secretaria Estadual de Saúde e Fundo Estadual de Saúde, subsidiar a defesa e gerenciar o fluxo de resposta nas demandas de órgãos de controle e acompanhar a implementação das recomendações dos órgãos e instituições de controle externo. Bem, dentro da regularidade, como eu falei um pouco para vocês, ela é monitorada em 4 aspectos, segundo a orientação da Controladoria. Então, a Controladoria Geral do Estado, ela faz o monitoramento e nós aqui, dentro da Secretaria, também fazemos. Então, caso um falhe, tem o outro para dar cobertura. A regularidade jurídica sobre o aspecto jurídico é a atualização, monitoramento e atualização permanente do CNPJ da Secretaria Estadual de Saúde junto à Receita Federal. A fiscal é a atualização permanente de certidões de regularidade e negativas. A econômico-financeira é a inexistência de pendências e de créditos não quitados com outros entes. E a administrativa é uma atuação coordenada, interna, administrativamente, para que o órgão não incorra em irregularidade. Caso venha a incorrer em irregularidade, o Estado de Pernambuco, como um todo, por meio de seus órgãos, fica impedido de celebrar convênios e bem como receber recursos de transferências voluntárias da União. A Secretaria de Saúde, por si só, não fica impedida por causa das suas peculiaridades, porque lida com saúde, com a vida das pessoas. Mas o Estado de Pernambuco, os outros órgãos podem ficar impedidos. Na outra microfunção, a prestação de contas, é uma obrigação constitucional que todo órgão tem, e os gestores, a partir do momento em que são nomeados e que aceitam a função pública, eles também são obrigados, na qualidade de ordenadores de despesa, de prestar esclarecimentos aos órgãos de controle e à sociedade como um todo, do que foi feito com os recursos, como o dinheiro público foi empregado. Aqui, na Secretaria Estadual de Saúde, nós fazemos a prestação de contas de 2 unidades jurisdicionadas, que são Secretaria Estadual de Saúde e Fundo Estadual de Saúde. Bem, as etapas da prestação de contas são as seguintes. A demanda, todo final de ano, novembro, dezembro, o Tribunal de Contas do Estado, ele emite uma resolução que vai disciplinar os documentos e qual o rito que deve levar a prestação de contas. Então, de posse dessa resolução, o NPA recebe, detalha a demanda, todos os documentos que são necessários e distribui a demanda por áreas. Então, cobra de cada executiva, de cada diretoria, quais são os documentos que elas devem enviar. Aí, dá-se início a uma série de procedimentos internos, que é
o NPA vai atualizar o cadastro da UJ, das UJs, no caso, no, no cadastro de unidades jurisdicionadas do TCE, abre a prestação de contas no ETCE, faz o input dos responsáveis pelo envio e pelo exercício. Então, a gente detalha quem são os ordenadores de despesas responsáveis pelo exercício e quem será o responsável por enviar a prestação de contas, que não necessariamente são as mesmas pessoas. Análise dos documentos apresentados. Então, quando a área devolve o documento solicitado, nós analisamos e, caso haja necessidade, devolvemos para que seja corrigido, ou eventual falha. Mas se atendeu, não. Se atendeu, a gente também dá início à elaboração de outros documentos do gabinete e da diretoria, junta esses documentos no ETCE e, a partir daí, vai em cada executiva para o executivo responsável pelo documento assine, junto com a secretária, dentro do ETCE. E, a partir daí, enviamos ao tribunal. Então, essa microfunção do NPA, a prestação de contas, ela não é uma atividade que se espalha durante todo o ano. Ela tem o início mais ou menos no final de novembro, início de dezembro, e finda em 30 de março, que é o prazo limite para envio da prestação de contas. Por vezes, há o adiamento até 10 de abril, mas não foge disso. Então, não é uma atividade perene, que dura o ano todo. Porque, a partir daí, de posse dos documentos enviados, o tribunal dá início à auditoria de prestação de contas, que ele vai voltar a demandar a SES, mas ele demanda questões específicas, certo? Que aí dá início a outro trabalho nosso, que esse sim perene durante o ano todo, que é o atendimento aos órgãos de controle. O que é que a gente faz, basicamente? O ano todo é o principal nicho de atuação, que é o recebimento, distribuição, monitoramento dos prazos de elaboração de resposta satisfatória, de acordo com as informações fornecidas pela área. Então, de posse suponhamos que o TCE demande na prestação de contas, ou então outra demanda específica, porque eles instauram auditorias específicas também, e outros assuntos, e demandam a SES. Quando demandam, a gente recebe a demanda por meio ou do gabinete ou diretamente no nosso e-mail, e fazemos a análise, encaminhamos as áreas responsáveis. Depois que essa demanda volta, a gente analisa se atendeu ou não as expectativas ao que foi solicitado. Se atendeu, minuta e envia ao tribunal ou a outro órgão que demandar. Caso não atenda, a gente solicita a dilação de prazo e devolve a área para a resposta. A gente sempre fixa um prazo menor para a área, porque digamos que o prazo fatal seja dia 20, a gente sempre fixa um prazo menor, dia 18, para que dê tempo à área enviar, a gente analisar todos esses aspectos, para responder ou devolver a área. Então, o núcleo cuida das diligências provenientes dos tribunais de contas, poderes legislativos, executivos, agências reguladoras, assim como Polícia Civil Federal, Ministério Público Federal, Ministério Público de Contas. Excluem-se dos órgãos de controle Ministério Público de Pernambuco e Ministério Público do Trabalho, porque há a realização de muitas audiências. Aí essa demanda fica diretamente com o jurídico. Então, os principais demandantes, até setembro do presente ano, por exemplo, a gente havia recebido mais de 260 solicitações, sendo que o TCE é o principal demandante, segue esta ordem que vocês podem ver na tela, e o TCE havia solicitado 88 vezes, demandado 88 vezes, enquanto o MPF fica ali bem próximo, cerca de 60. E esses outros órgãos que vocês podem ver, Secretaria da Controladoria Geral do Estado, Ministério da Saúde, a ALEP e o Ministério Público de Contas. Então, eu usei mais o Tribunal de Contas como exemplo, por ser o principal demandante, mas, igualmente, o fluxo é o mesmo para as demandas do Ministério Público Federal.
Eles enviam para o nosso e-mail ou para o gabinete. A maioria das vezes eles protocolam presencialmente na sede. A gente distribui as áreas, tá? Fixa um prazo menor, espera a demanda voltar, analisa se atendeu. Se atendeu, redigimos a minuta de ofício e, na sequência, disponibilizamos para o secretário executivo responsável pela informação assinar ou a própria secretária. Caso não tenha atendido, como falei anteriormente, devolvemos a área e solicitamos dilação de prazo. Claro que se a área não conseguir responder ao que foi demandado no prazo, eles também podem despachar para a gente, solicitando a dilação de prazo, e é prática dos órgãos de controle geralmente conceder, quando a legislação lhes permite. Certo? É isso, muito obrigado e até mais.